Nós estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade. Nesse segundo bloco, nós temos a presença do ex-prefeito, pré-candidato a prefeito no município do Guarujá, Farid Said Madi. Ele é do PPS e é com ele que nós conversaremos nesse segundo bloco. Antes de conversar com o Farid, vamos falar da Proplastic? Sacos plásticos oxibiodegradáveis, descartáveis e tudo para sua festa? Tem na Proplastic. A Proplastic de Vicente de Carvalho também oferece aquele produto para rave, né? Aquela balada de fim de festa, né? Óculos, colares, tiaras, máscaras. A Proplastic de Vicente de Carvalho também faz venda e locação de fantasias para adultos e venda de fantasias para crianças o ano inteiro. É por isso que todo mundo diz Proplastic Vicente de Carvalho, Proplastic Santos, Proplastic São Vicente. Aqui tem tudo. Agora sim, vamos conversar com o ex-prefeito Farid Madi, do PPS, que está conosco neste segundo bloco e também estará no terceiro bloco. Farid, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Wellington, o convite, não é? Aliás, já era para eu ter vindo aqui em outras oportunidades, mas o dia a dia não é bastante corrido, não pude vir, mas agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E agradecer aí, cumprimentar o Arthur, que está aqui também prestigiando a gente aqui no Jornal Itapema. Jornal Itapema. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, viu? Olha o Jornal Itapema. Ó, já que estamos falando do Jornal Itapema, vamos colocar aqui, ó. Coloca, por favor, a capa do Jornal Itapema, ó. O Fábio Fronterrota, que recebeu lá o título de cidadão do Guarujá. Mostra também as fotos da página 6, por favor, o Vinícius, página 6, está aí. Em concorrida cerimônia, Fronterrota e Fioroto recebem o título de cidadão de Guarujá. Várias pessoas conhecidas aqui, o Cabral, o Taiú, o Renato Maluf, enfim, a Roseugiano, o Sidney Aranha estava lá também, o Frederico, várias pessoas. Também vamos na 7. Vai na 7 está aqui o vereador Jaime entregando a placa, né? O Fábio Fronterrota está com a família aqui do lado direito. Do lado esquerdo está o pessoal lá do Grupo Silvio Santos, com os dois homenageados. E pode ir passeando aí. Está aqui o Pieroni. O Pieroni está por aqui também. O presidente do PSB, o Fabrício. Enfim, várias pessoas, vereadores também, que prestigiaram autoridades a entrega do título de cidadão de Guarujá ao Fábio Fronterrota e ao Paulo Roberto Fioroto, que é o presidente da OAB no município do Guarujá. Ex-prefeito Farid, como é que está aí? Como é que anda a caminhada? Estamos aí organizando o partido, né? O PPS, aliás, muito bem organizado. Agora, recentemente, no último sábado, final de semana, nós fizemos um grande encontro aí de jovens. Estamos procurando discutir a cidade, não é? Procurar falar com jovens, mulheres, enfim, com a sociedade como um todo. E, enfim, de uma certa forma, preparando aí o nosso partido para, enfim, apresentar futuramente aí algumas alternativas para tudo que nós estamos vivendo na cidade. E uma coisa bastante interessante e importante, Wellington, é que nós temos conversado com a classe política em geral, né? Conversado com todo mundo, além de conversar com os cidadãos, falar com todo mundo, nós também estamos falando com as forças políticas da cidade. Eu acho que está havendo um grande consenso de que é importante, de verdade mesmo, a gente pensar na cidade, de que é importante que todas essas forças, ou a maioria delas, possam de verdade pensar num futuro, né, de uma grande união com a sociedade, as forças políticas, para a gente de verdade, enfim, trabalhar em prol da nossa cidade. Todo mundo sabe, é de conhecimento geral, é teu, é meu, é do Arthur, de todo mundo que está nos assistindo, as grandes dificuldades que o Guarujá está vivendo. Logicamente que nós temos aí uma crise nacional, né? Nós temos uma crise política, nós temos uma crise econômica muito grave e que, sem dúvida nenhuma, o Guarujá está inserido nessa crise, está inserido nisso tudo que está acontecendo no Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, nós temos que buscar alternativas nossas aqui, né? Mas eu costumo falar, ex-prefeito, que a crise está no país inteiro, mas ela chegou primeiro no Guarujá. Quando a crise começou a bater, o Guarujá já estava em crise. Crise que eu digo com problemas. Então, quando chegou a crise de verdade, a crise nacional, nós já estávamos aos pedaços. Porque eu conheço pessoas de Santos, gerentes de banco de Santos, pessoas... Olha, em Santos a crise está difícil. O pessoal está tirando dinheiro da aplicação. Aqui o pessoal está pedindo empréstimo. Então é diferente. Uma coisa é tua empresa fechou vermelho um mês, você vai e cobre.
Mas aqui não, aqui o pessoal falou que está muito difícil porque a cidade está abandonada. A cidade, eu estou há 7 anos e meio aqui, eu comento sempre, e Deus há de me dar mais meio ano de vida com saúde para eu poder falar as verdades desse governo que está aí, que há 7 anos e meio eu critico, tá? O governo da Antonieta, um governo arrogante, prepotente, incompetente, que não ouve as pessoas. Então a gente fica triste porque o reflexo disso, que eu falo há 7 anos, é a cidade que nós temos hoje, uma cidade suja, uma cidade desanimada, as pessoas estão todas desanimadas, acham que mais nada vale a pena, os comerciantes desanimados, não conseguem limpar uma avenida da praia, não conseguem, os bairros, se a praia está suja, você imagina os bairros. Os bairros viraram lixões. E eu sei que você está andando, porque tem gente que liga, você teve numa reunião ali no Santo Antônio, falou, olha, quem está aqui é o Farid. Aí eu estava no Itapema esses dias, não sei, coincidência ou não, né? Politicamente a gente está até distante, 7 anos que você foi prefeito, só que o que a gente sente hoje é que a cidade está sem esperança. Mas a gente não pode perder nunca a esperança, né, Wellington? Eu tenho falado muito com muitas pessoas... Mas é essa a percepção que você tem? Exatamente, as pessoas estão de verdade, assim, desiludidas, bastante desiludidas, descrentes, mas cada vez mais conscientes, é isso que eu percebo, não é? Que o caminho é o da política, não existe outro caminho. Sim, a transformação só pode vir através dela. Nós vivemos uma democracia, graças a Deus, e a gente tem o direito, tem a oportunidade de 4 em 4 anos, de ir lá votar, seja para prefeito, vereadores, deputados, presidente, enfim, nós temos essa, graças a Deus, né, essa opção, essa oportunidade de fazer isso. Então vivemos numa democracia, e por mais que esteja acontecendo aí coisas terríveis na política brasileira, essa desconfiança toda com a classe política, nós não temos outro caminho, e as pessoas sabem disso. E o que eu tenho percebido no meu dia a dia é exatamente isso, né? As pessoas se voltando com mais atenção para essa questão eleitoral agora, porque independente da gente gostar ou não de política, da gente, enfim, acreditar ou não nos políticos, em janeiro de 2017 alguém vai estar ocupando esse espaço, né? Então nada mais justo que as pessoas de verdade mesmo se voltem um pouquinho para esse momento, porque é onde a gente vai estar definindo o futuro da nossa cidade, o nosso próprio futuro, né? Então o que eu tenho percebido, e eu falo isso muito nos meus encontros, nas minhas reuniões, é que já com essa campanha agora, já vai ser a 11ª participação que eu faço em eleições, independente de ser candidato ou participar apoiando, né? E essa tem sido bastante diferente, porque as pessoas, como eu disse, estão realmente preocupadas, sabe, olha? Isso é muito bom, isso é importante que as pessoas realmente se preocupem, que participem, né? Que questionem, que ouçam, que perguntem, que sugiram, mas é extremamente importante que participem, né? E eu tenho percebido isso, uma participação maciça, né, das pessoas de verdade procurando, enfim, participar, dar sua opinião, questionar, tirar dúvidas, buscar esclarecimentos, enfim. Muito importante esse momento que nós estamos vivendo, apesar de todas essas dificuldades, de todo esse ceticismo, né? As pessoas de verdade estão participando, estão preocupadas com o futuro. E o futuro somos nós que construímos, né? E eu tenho pregado muito essa questão, Wellington, da união, de que nós precisamos estar unidos em defesa da nossa cidade. Essa cidade já fez muito por nós, né? Grande parte das pessoas que vivem aqui, como é o meu caso, eu não nasci no Guarujá, vim para cá com 10 anos, sou natural de Mato Grosso do Sul. Essa cidade me abraçou, tive muitas oportunidades aqui e nada mais justo do que a gente hoje, de verdade, se esforçar para, enfim, fazer por nossa cidade, mais do que nós já fizemos, mais do que muita gente já fez, porque agora é um momento extremamente diferente de todos que nós já vivemos. É uma situação extremamente difícil, não é? E não é atacando ninguém que a gente vai mudar isso, não é ofendendo ninguém, mas apontando caminhos para que a gente efetivamente possa mudar o nosso rumo, entrarmos de verdade no rumo certo, onde a gente possa de verdade voltar a ser uma cidade boa para nós,
cidadãos, uma cidade atraente para quem quer investir, uma cidade que possa voltar a ser uma cidade interessante, uma cidade que possa atrair de novo turistas, não é? Nós temos aí os feriados, os finais de semana prolongados, sempre muito cheios. E o veranista também, né? E o veranista, mas o veranista, o nosso... Que tem apartamento. Que tem apartamento aqui, está querendo se desfazer do seu imóvel, aluga o seu imóvel na temporada... Tem que fazer com que ele venha, né? Que ele venha, de verdade, que ele volte a frequentar o Guarujá. E eu, nas minhas caminhadas por aí, não aqui no Guarujá, mas em outras cidades, enfim, a gente percebe o carinho que todo mundo tem pela cidade, que todo mundo tem pelo Guarujá. E quando fala do Guarujá, às vezes, eu vou lá, fui assaltado, você percebe que eles não falam, eles falam com tristeza, porque eles querem voltar para o Guarujá, né? Mas para voltar, nós precisamos recuperar, enfim, esse tempo perdido, fazer com que nós possamos de verdade voltar a ser uma cidade, no mínimo, normal, coisa que nós não estamos vivendo hoje. Agora, Farid, você tem feito reuniões comunitárias também. Claro. E quais são os principais problemas que são apontados pela população? A maior reclamação? Olha, assim, a coisa que mais tem de verdade preocupado é a questão da saúde. Não é? Porque você veja bem, o pronto atendimento hoje para criança, o único lugar que nós temos, pelo menos as informações que a gente tem, a gente procura se informar com pessoas da área da saúde, que é o PAN da rodoviária. Né? Pronto atendimento, ou seja, médico, pediatra, em pronto-socorro, é só no PAN da rodoviária. Então você imagina alguém que se desloca do Perequê, da Santa Cruz, lá de Vicente de Carvalho, enfim, todos os cantos da cidade, e não tem como única alternativa o PAN da rodoviária. Será que essa é a forma mais adequada de atender nossas crianças? Em Vicente Carvalho, a UPA lá de Vicente Carvalho praticamente fechada, não é? Não sei se é falta de médico, uma hora a prefeitura diz que é falta de segurança, que os médicos não querem trabalhar. Alguma coisa né? Para a população o que interessa é que não está trabalhando, né? Os médicos estão sendo assaltados e ninguém quer trabalhar. Ora, se está sendo assaltado, reforça a segurança. Não é verdade? Pode tirar o médico. Não pode tirar o médico, ficar sem médico. Enfim, a unidade mista lá de Vicente Carvalho, a materno-infantil, fechou, não tem mais. Então, você percebe que, de verdade mesmo... A Ana Parteira, você disse? Não, a Ana Parteira foi antes da unidade mista, antes da materno-infantil. A maternidade Ana Parteira dá vontade de chorar quando a gente lembra, não é? De Como é que você sentiu, Farid, quando você viu fechando, porque tem na internet, né, a imagem baixando a porta? Lógico que deu uma tristeza muito grande, mas a prefeitura dizia que abririam em 45 dias, você acompanhou isso, né? Em 45 dias nós vamos reabrir. Não reabriu. Não, nós precisamos de mais 45 dias, porque a situação está ruim, a maternidade está muito ruim, vamos levar mais 45 dias. E assim foram 4 anos e reabriram, foi doado esse prédio para o Írio Ribas, né, um hospital que atende só pessoas com doenças infecto-contagiosas. Aliás, fica ocioso, são 50 leitos e são ocupados lá 5, 10 leitos no máximo, ficam 40 lá. Ociosos, e a gente percebendo aí a angústia de tanta gente à procura de leito no Hospital Santo Amaro, enfim, é lastimável, é uma tristeza, não dá para explicar o sentimento que a gente tem em relação a essa unidade. E não foi algo que foi construído da noite para o dia, né? Não posso deixar de lembrar que quem construiu o prédio foi o ex-prefeito Maurici, e eu equipei, nós concluímos a obra e equipamos, iniciamos o atendimento. Nós esperávamos que depois, não é, fosse aperfeiçoado, melhorado o atendimento. Não, fecharam. Não é? Então é uma pena isso. Então essa é uma das questões que mais as pessoas falam, mas o desemprego, não é? Os jovens sem perspectiva, quais são as atividades sociais voltadas para esse jovem, que está aí hoje, infelizmente, vulnerável, à mercê, inclusive, da criminalidade. Nós perdemos terreno para o crime organizado. Se você andar nas comunidades hoje, a prefeitura está ausente, não é? Nós precisamos retomar esse espaço. Acho que o poder público vai ter alguns dos desafios, vai ser exatamente esse, de reconquistar território, como se fosse numa guerra mesmo.
não é? Porque nós estamos perdendo território. Hoje, o poder público não tem mais poder de mando nas comunidades. Isso é terrível. Isso reflete diretamente na questão da violência, da segurança, porque nós temos cada vez mais menores cometendo delitos. Por quê? Porque eles não têm de verdade uma opção de, enfim, seja na área do esporte, na área da cultura, como nós tínhamos, as entidades, as associações de bairro hoje não recebem nenhum tipo de apoio, não é? E essa era a nossa ponta, essa era a nossa porta de entrada para a comunidade, além das regionais que também atendiam as comunidades, atendiam a cidade como um todo. Então, assim, o quadro é bem difícil, sabe, Wellington, mas eu tenho certeza, convicção absoluta de que é possível a gente retomar isso. Quando eu digo a gente, é essa união de forças, né, a que eu me refiro, a sociedade civil organizada, a população como um todo, a classe política. Eu acho engraçado, sabe, Wellington? Ontem eu tive numa reunião num bairro e uma senhora reclamou que aquela rua, foi lá no Areião, Vila Rã, Vila do Sossego, foi um local que a gente investiu muito em urbanização e tem um trecho lá de uma rua que não pôde ser asfaltado porque uma pessoa foi lá e construiu uma casa, estendeu um pouco o seu muro, né? A casa ficou na rua, e aí não dava para passar aquele trecho. E a senhora saiu do meio, entrou na reunião, mãe, é uma vergonha, essa rua não está asfaltada. Eu falei, a senhora tem razão. Mas eu acho que a gente pode resolver isso se tudo der certo. Eu acho que o caminho é a gente remover esse muro. E eu não sabia que era o muro da casa dela, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, olha, eu acho que nós não precisamos de rua, a casa, ou seja, mudou porque ela não queria tirar, aí os moradores se voltaram contra ela. Então você veja bem, quer dizer, a coisa só é boa se for para todo mundo. Esse eu acho que é o sentimento que deve de verdade prevalecer, né? E que todos nós temos que fazer um esforço para que nossa cidade melhore. Nós estamos conversando com o ex-prefeito Farid Matos, pré-candidato a prefeito pelo PPS. Nós vamos dar um rápido intervalo, mas nós retornaremos ainda conversando no terceiro bloco com o Farid, aí falando mais sobre política, mais efetivamente sobre as questões mais afetas aí que você também tem interesse em ficar sabendo, tá ok? A gente volta já.